Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente em nossos corações. Na questão 920 do Livro dos Espíritos, foi perguntado à espiritualidade se o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa. E os Espíritos responderam que não, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação, mas que depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode aqui na Terra. Nessa perspectiva, então, nós podemos inferir que não se pode viver aqui na Terra sem incômodos, sem lutas, sem dores, sem sofrimentos. Pois aqui é o espaço onde renascem em massa espíritos muito comprometidos com as leis divinas. Leis estas perfeitas, por meio das quais o desenvolvimento do espírito, o nosso desenvolvimento, se dá através de vidas sucessivas em mundos materiais. Em seu processo evolutivo, então, quando o espírito ele vivencia essas leis divinas, quando ele convive de forma harmoniosa com as leis de Deus, ele fica em equilíbrio e é feliz. Todas as vezes que o espírito viola essas leis, ele entra em desequilíbrio. E para se reequilibrar, é necessário reajustar-se com as leis de Deus. E esse reajuste, ele pode se dar ou pelas vias do amor ou pela dor. Acontece que o homem, em sua visão ainda estreita e imediatista, ele geralmente entende a dor, o sofrimento, ou como uma punição divina, ou como uma injustiça, simplesmente por não achar-se merecedor dela. E aí, quando ele se depara com aflições mais tensas, mais profundas, com dores e sofrimentos mais acentuadas, ele tende a se desesperar, ou a desanimar, chegando a entrar em estado depressivo, ou até mesmo a se revoltar contra tudo e contra todos, esquecendo-se de que somos e fomos criados pelo bem e para o bem. É dentro desse contexto que nós buscamos então refletir sobre a dor. Pode ela possuir em si alguma função positiva? Qual o sentido da dor? Será ela um bem? Será ela um mal? Se ela é um bem, por que a consideramos como indesejável? Se ela é um mal, por que Deus a fez como um patrimônio comum a todos nós? Como podemos entender e definir a dor? De acordo com o dicionário Aurélio, dor é uma sensação desagradável, variável em intensidade e em extensão de localização, que é produzida pela estimulação de terminações nervosas especiais. Dor também é um sofrimento moral, mágoa, aflição. E dor também é sinônimo de dó, compaixão e condolência. Desta forma, temos aí a dor física, que surge de um ferimento ou de uma doença, funcionando como um alarme de que há algo de errado com o funcionamento do corpo. Temos também a dor moral, que advém dos nossos sentimentos, das nossas emoções. É uma dor de ordem espiritual
e que geralmente nos remonta à perda de significados, de sentidos, de esperanças, e que é reconhecida por nós como aquela sensação que parece nos fazer doer a alma. Na obra O Consolador, psicografada por Chico Xavier, Emmanuel esclarece-nos na questão 239 que podemos classificar o sofrimento do espírito como sendo a dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como sendo a dor ilusão. Afirma-nos ainda que toda dor física, ela vem e passa, mesmo que se faça acompanhada de transições de morte de órgãos materiais. E que a dor moral, essa é intensa, é profunda, capaz de promover um trabalho laborioso, um trabalho refinado de aperfeiçoamento e de redenção do espírito humano. Daí a entender o que ainda nos diz Emmanuel ao afirmar que toda dor física é um fenômeno e que toda dor moral é essência, faz parte da gente em qualquer tempo, em qualquer reencarnação. Ainda de acordo com a doutrina espírita, a dor, ela é um mecanismo educativo, ela é um mecanismo natural da lei de Deus, atuando em nosso planeta, ainda de provas e expiações, e como já dito, onde renascem grande quantidade de espíritos muito comprometidos com as leis divinas. É nesse cenário que nós nos encontramos, enquanto espíritos comprometidos que somos, precisando nos reequilibrar, reajustarmos com essas leis. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo alerta-nos sobre isso, dizendo-nos que não devemos perder de vista que estamos sobre um mundo inferior, onde somos mantidos especificamente pelas nossas imperfeições. Por elas, inclusive, algumas expiações aguardam, muitas vezes, por várias encarnações, por muitos séculos, para que possam acontecer. Portanto, muitas das nossas dores, muitos dos nossos sofrimentos atuais podem não ter uma relação direta com a nossa última reencarnação, com a nossa reencarnação mais próxima. Esse distanciamento que muitas vezes ocorre entre a ação e a reação é que nos faz supor que somos vítimas de injustiças. Mas certo é que Deus, em sua infinita sabedoria, Ele sabe o momento exato para que o resgate ocorra. Ele sabe o momento em que o espírito terá condições de passar pela reação ou pelo efeito de seu ato pregresso, aplicando-se ali, naquela situação, a lei de justiça, onde a força que moveu a nossa ação no passado, ela possa agora ser sentida por nós na mesma intensidade. Porque o fato ocorre na medida justa, para que possamos experimentar o mal que causamos, para que possamos averiguar o efeito que foi praticado e com isso aprender. Toda dor, ela tem uma função educativa, atuando como um mecanismo reparador das nossas faltas. Se não encontramos as causas das nossas males nessa vida, é bem provável que elas estejam em uma vida passada. Todo sofrimento, ele é consequência
de violações, de abusos, no curso dos quais as leis divinas foram desrespeitadas e os deveres negligenciados. Ensina-nos Emmanuel, no livro Justiça Divina, que todo sofrimento é uma doença da alma em desajuste e que todos somos enfermos pedindo algo, uma vez que somos espíritos doentes em laboriosa restauração, devido aos débitos que contraímos no passado. Portanto, toda dor, ela tem uma mensagem para nós. E decodificar essa mensagem é tarefa individual. Cada um faz a sua interpretação. E a forma como cada um reage a ela é que vai fazer a diferença. Sobre isso, há uma história que certamente é conhecida de muitos aqui, porque ela é bem popular, mas que nos permite fazer algumas reflexões neste momento a partir do tema. Conta-se que certa vez uma jovem se dirigiu ao seu pai, queixando-se da sua vida e de como as coisas estavam difíceis. Ela já estava muito cansada, ela já não suportava mais, uma vez que todas as vezes que ela resolvia um problema, logo em seguida surgia um outro. Seu pai, um chefe de cozinha, depois de ter ouvido todas as queixas da filha, ele a levou até a cozinha da casa e lá encheu 3 panelas com água e colocou cada uma delas em fogo alto. Assim que as panelas começaram a ferver, ele pegou algumas cenouras e colocou em uma delas. Na segunda, ele colocou alguns ovos e na terceira, ele colocou um pó de café. E ficou esperando por mais ou menos uns 30 minutos, no mais absoluto silêncio. E esses 30 minutos foram uma verdadeira eternidade para sua filha, porque já não aguentava mais estar no meio de uma situação que ela não sabia no que ia dar. E nem qual era a intenção do seu pai em relação àquilo. Passados 30 minutos, o pai então apagou o fogo das panelas, retirou as cenouras e colocou sobre um prato, pegou os ovos e colocou em uma tigela e com uma concha ele pegou um pouco do café e colocou em uma xícara. Ele então virou-se para a filha e perguntou o que ela estava vendo. E obviamente que ela respondeu: cenoura, ovos e café. Seu pai então pediu que ela se aproximasse mais e que ela experimentasse uma cenoura. Ela obedeceu e notou ao experimentar a cenoura que ela estava bem macia. O pai então lhe fez um segundo pedido, que ela pegasse o ovo e que o quebrasse. E ela novamente obedeceu. E depois dela ter tirado toda a casca do ovo, ela notou que ele endurecera com a fervura. E finalmente o pai pediu que ela tomasse um gole de café. E ela assim o fez. E sentiu-se tão satisfeita por ter tomado aquele saboroso líquido. Ela então virou-se para o pai e perguntou o que aquilo tudo tinha a ver com as suas dores, com as suas queixas, com o seu sofrimento, com os seus problemas. E o pai, então, começou a explicar-lhe que todos aqueles elementos haviam enfrentado uma mesma adversidade, a água fervendo. Mas a forma como cada um reagira a ela é que foi totalmente diferente. Ele não lhe disse que a cenoura, ao ser mergulhada na água, que ela entrara firme, forte e inflexível, mas que depois de ser submetida à água fervendo, ela amolecera e tornara-se macia e frágil. Os ovos que eram frágeis
cuja casca havia protegido o interior líquido do ovo, após o contato com a adversidade, com a água fervendo, ele tornara o seu interior rijo. O pó de café, contudo, era incomparável. Depois de jogado na água fervendo, ele não só se modificara, como havia também modificado a água. O pai então virou-se para a filha e perguntou: qual deles é você? Nesse momento aqui, também nos perguntemos: qual deles somos nós? Quando a adversidade, a dor, o sofrimento bate à nossa porta, como respondemos? Como temos reagido? Somos como a cenoura, que parece forte, mas com a dor murchamos, nos tornamos frágeis e perdemos a nossa força? Ou será que somos como o ovo, que começamos com um coração maleável, mas com a adversidade nos tornamos difíceis e duros, onde a nossa casca até parece a mesma, mas por dentro nos tornamos amargos, com o coração e o espírito endurecidos? Somos como o café, que no máximo da sua fervura consegue o máximo do seu aroma e do seu perfume, mudando a água fervente, o elemento que está lhe trazendo a dor? Certamente que desejamos reagir como o pó de café. Reagir de forma positiva, nos tornando melhores, não deixando-nos vencer pelas circunstâncias. Porque viver com prazer é o desejo de todos nós. É óbvio que ninguém em sã consciência deseja a dor para si e para quem ama. Mas buscar a felicidade, buscar o prazer, a alegria de maneira inconveniente, inadequada, pode provocar. É considerável o número de pessoas que constroem para si, que criam para si complexos e pesados compromissos, justamente por não considerarem que o aparente prazer de hoje, a falsa felicidade de hoje, ela posteriormente pode se tornar uma dor profunda e prolongada. Pensar a dor na sua função educativa é percebê-la como um mal necessário ao nosso progresso. E isso é muito difícil. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos fala sobre isso. E afirma-nos que é muito difícil fazer entender aos homens que o sofrimento é bom. Essa perspectiva, inclusive, ela tem colocado o Espiritismo, e mais especificamente os espíritas, no alvo de várias críticas proferidas por aqueles que certamente desconhecem a doutrina. Sem dúvida nenhuma, não conhecem os postulados da doutrina espírita. Afirmam alguns que o espírita gosta de sofrer, que o espírita se conforma com a dor, que ele faz apologia à dor sendo adepto do sofrimento. Mas a verdade é que no exercício de uma fé raciocinada, como estudiosos e conhecedores da doutrina espírita, sabemos que há uma diferença muito grande entre gostar de sofrer e sofrer com uma resignação lúcida. Gostar de sofrer e ter a compreensão de que as leis de Deus não permitem efeitos sem causa.
como espíritas, devemos ter a consciência da nossa responsabilidade no que se refere ao nosso sofrimento. Porque, acreditando num Deus que é justo e misericordioso, Ele jamais vai permitir ao inocente arcar com o peso de uma pena a qual não faz jus. O verdadeiro espírito, ele sofre sim, não com prazer, mas sim revolta, por ter plena confiança na suprema bondade de Deus, que elaborou a lei de causa e efeito para ser instrumento da nossa evolução, mas que em momento algum nos deixou desamparado do seu amor. Um amor que faça com que a cruz não tenha jamais um peso maior do que aquele que o nosso ombro pode carregar. Assim, nesses momentos pesados, nas situações de dor e sofrimento, aconselha-nos os benfeitores espirituais que aproveitemos para refletir sobre a função dela em nossa vida. Que possamos questionar o tempo inteiro sobre o que a vida está querendo me dizer com esta situação. E tentar analisar por todos os ângulos possíveis. Sempre livres. Nos questionarmos sobre como temos provocado aquele sofrimento. Como é possível alterar as nossas atitudes que têm gerado esse sofrimento? Porque tudo começa das nossas atitudes. Além ainda de nos propormos a transformar aquela situação de dor em aprendizado. Transformar o que estamos vivendo para algo melhor. Por fim, gostaria de ressaltar que a dor, ela não é o único recurso para a evolução do ser. O enriquecimento intelectual, a prática moral, também são recursos muito valiosos nessa tarefa. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, devido à nossa pouca evolução, a vida acaba utilizando da única linguagem que ela tem para entrar em contato conosco. E se essa tem sido a dinâmica mais comum, que possamos aproveitar então a situação, que possamos tirar proveito do que estamos vivendo, sejam momentos felizes ou não. E que possamos fazer como a ostra, que quando ferida, produz pérolas. Quando um grão de areia ou um parasita, ele entra na concha, ela começa a trabalhar e a cobrir o grão de areia com várias camadas de um líquido lustroso que ela possui, chamado nácar. E ela assim o faz para proteger o corpo indefeso da ostra. E como resultado, uma linda pérola começa a se formar no seu interior. Portanto, as pérolas são frutos da dor. As pérolas são feridas cicatrizadas. Ao nos depararmos com as aflições, com as dores e os sofrimentos que a vida nos impõe, que possamos cobri-los com amor, com resignação, que possamos ser sempre produtores de pérolas, que não deixemos as feridas abertas, guardando mágoas, ressentimentos, para que assim elas possam ser cicatrizadas. Muitos de nós, no corre-corre do nosso dia a dia, fazemos a opção por sermos ostras vazias, não porque nós somos feridos, mas porque ainda resistimos a perdoar, a compreender, a transformar a dor em amor. Eu finalizo aqui desejando que em nossa caminhada terrena, que tenhamos sempre a inspiração e a resignação lúcida
para pedirmos diariamente ao nosso Pai maior que dê-nos força para mudar o que pode ser mudado, paciência para aceitarmos o que não se pode mudar e sabedoria para sabermos distinguir uma coisa da outra. Muito obrigada pela atenção de vocês. Uma boa noite.